Estamos aqui iniciando mais um Papo, Café e Fotografia. E no dia de hoje a conversa será com Wagner Celestino, um fotógrafo, documentarista que tem um trabalho muito interessante e ele vai estar falando para a gente, né, Wagner? Como é que é essa história? Conta um pouco da sua história, desse trabalho que está aí, né? Bom, falando especificamente da velha guarda, esse trabalho eu comecei aqui em São Paulo em 2003, né? É um registro, né? um documentar realmente, né? Essa origem das escolas de samba aqui em São Paulo, né? E as escolas de samba paulistanas, né? E então esse registro das pessoas, né? Dessa velha guarda, nessa primeira formação e organização das escolas de samba. Perfeito, né? Que ótimo, porque assim, esse trabalho, ele é um trabalho que você vê que tem um recorte, os retratos têm um recorte muito delicado, né? Você é um excelente retratista, isso não é para qualquer um, né? Quer dizer, a fotografia, principalmente hoje em dia, qualquer um faz fotografia, né? Mas as pessoas esquecem que é preciso estudar para se tornar fotógrafo. Você vê, o Wagner Celestino tem um traço totalmente refinado. Eu queria que você falasse um pouco de cada fotografia, essa coisa desse contraste que tem. A ideia era fotografar sempre em estúdio, sempre externa, né? Você vê que a maioria são externas, é um trabalho que naturalmente foram feitos tudo em preto e branco, mas com luz natural. Então, como é que era essa vivência naquele momento? Como foi isso? Bom, esse trabalho ele foi feito com equipamento analógico, negativo preto e branco, e eu em nenhum momento eu usei o flash, ou de estúdio, ou manual, né? Às vezes até eu cheguei a desmarcar, né? Principalmente em São Paulo, tempo nublado, né? Porque a ideia realmente era explorar, né? a luz natural, né? E eu consegui ir na casa das pessoas, né? Então eu rodei São Paulo de ponta a ponta durante esse período. Então, e me diz uma coisa, Wagner, qual você fez primeiro? A gente vê ali que tem seu Carlão, tem, né, uma série de pessoas que são representantes, né, dentro do samba paulistano. Quer dizer, isso é um documentário, isso é uma coisa histórica, até porque muitos desses que estão aí hoje já passaram para o outro lado. Sim. Né? Então, né? Fora do combinado. Exatamente, é um privilégio você poder ter feito isso, né? Tem todo um engajamento, né, social e político, né? Isso, não partidário, né? Mas não partidário. É uma atitude política. O partido fotográfico, isso, né? O partido do ser fotógrafo, né? De ser o documentarista, né? Que é uma forma de você manter viva isso, né? Porque a fotografia é documento, né? E nós somos documentaristas, nós somos responsável por isso, né? Você ter um trabalho desse nível é uma coisa muito delicada, né? Muito, né? Esse trabalho começou com a dona Filomena, que é a senhora que está olhando para cima, do lado do Feijoada. Então a dona Filomena que foi a primeira pessoa, né? Porque eu não conhecia ninguém. Eu nervoso, eu falei, como é que eu vou conversar com seu nenê, né? Perfeitamente. E a dona Filomena foi assim a primeira pessoa que ela, em momento, né, logo no final do nosso bate-papo, ela já pegou toda a agenda dela, me passou o telefone do seu Carlão, da Malu, né? Quer dizer, ela te levou para esse universo, ela te apresentou, né? Isso. Então, através da dona Filomena, né? A primeira pessoa que, na realidade, foi na UESP foi a Cida, né? Uma preta, né? Que me passou alguns contatos, né? E aí depois a dona Filomena contou a história dela do samba, eu expliquei a proposta do projeto, né? É um projeto não comercial, em nenhum momento pensei em editar um livro para vender, né? É uma distribuição, na realidade ele seria, ou espero que consiga viabilizar isso, para levar para as escolas públicas e particulares, né? Eu acho que assim, todo trabalho como esse é um trabalho de responsabilidade, isso fica, né? Isso já fica, a fotografia ela já está aí para atestar isso, isso precisa ser passado, né, para as comunidades, para as pessoas aprenderem isso, saber um pouco da nossa história, que cada vez vem acabando mais, né? Isso, e parte dessa história, né, infelizmente as pessoas faleceram, né? Então esse é um registro... Isso você registrou só em preto e branco, ou você tem algumas coisas em cor disso? Não, tudo preto e branco e negativo, preto e branco. Que excelente. Não tem nenhuma interferência de Photoshop, nada. Nós que fotografamos já há muito tempo, quem vem agora tem a ideia de que fotografia é feita em Photoshop, né?
É uma ferramenta. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta que você usa apenas para um detalhe, uma coisinha ou outra. Porque nós somos da geração do laboratório fotográfico, que seria o Photoshop, né? É o mesmo que você acontece. Você trabalharia dessa forma, mesmo... né? Era feito no laboratório preto e branco, era aquela, né, era uma coisa mais intensa, né? Então já se fotografava com a certeza de que a foto estaria exatamente... Tinha um rigor de luz. Exatamente, né? Você tinha uma educação para fotografar bem, né? Um filme com... Como esse trabalho eu fiz sem apoio nenhum, então era um filme por pessoa, não podia brincar. Ou seja, 33 fotos, isso, né? Isso. É bom que as pessoas saibam isso, né? Aquele rolinho, né, do filme. É interessante você dizer isso, por exemplo... Os fotógrafos cubanos, né, nos anos 60, nos anos 70, os que melhor fotografavam, porque como eles tinham menos acesso ainda aos filmes, eles tinham que ser exatamente precisos. E eles tinham uma precisão a fotografar. Então, o fotógrafo cubano pegava um filme de 36, ele fazia um material tremendo e assim, sem erro nenhum, porque ele sabia que ele tinha... Porque o filme era uma coisa muito rara para ele. É o pensar antes de fotografar. Exatamente. Você tem que pensar antes. E esse trabalho, quer dizer, eu venho dessa escola, né? Como observador, né? Então é pensar antes de fotografar. Né? Mesmo assim, às vezes uma outra coisa fica fora de foco, enquadramento, né? Enfim, a maioria das pessoas não estão acostumadas a serem fotografadas, né? Então você precisa... ter aquele momento certo, né? Vamos falar um pouquinho mais, a gente vai parar agora para dar um break, mas voltamos depressinha, né? Claro. Depressinha, a gente está de volta para falar um pouco mais. Vamos conversar. Né? Wagner Celestino. Obrigado. É isto. Então, estamos de volta aqui nessa conversa interessantíssima com o fotógrafo Wagner Celestino, que está falando um pouco da vivência de poder documentar a história do samba paulistano, dessas pessoas que fizeram a história do carnaval paulistano. Você estava me falando com relação ao que ficou esquecido, ao Zelão e tal. O Zelão foi indicado pelo Cabecinha, que foi diretor de bateria da Mocidade Alegre. Então, conversando com o Cabecinha, que foi indicado, porque aí a indicação um foi indicando... Correto. Né? Uhum. E eu, através da Malu, que foi através da dona Filomena, a Malu me falou do Cabecinha, aí eu entrei em contato com o Cabecinha, que fazia na época já falecido, né? Na época ele fazia parte da velha guarda do Mocidade Alegre. É bom destacar, porque eu não fiz por escola. Em nenhum momento eu privilegiei nenhuma escola. A importância do trabalho são as pessoas. Correto. Você começou quando exatamente? Olha, a prática mesmo, laboratório, revelação, ampliação, foi no final, segundo semestre dos anos 70, não, de 77 exatamente, segundo semestre de 1977, no Museu Lazar Segal. Na época eu fui levado pelo fotógrafo Luiz Paulo Lima, que aí me apresentou o filme, revelação... Eu também fui levado pelo Luiz Paulo. Isso. Também cheguei no Museu Lazar Segal dessa forma, né? E na época o Segal tinha um plantão fotográfico. Você tinha um cadastro inscrito devidamente, né? Então você podia fazer suas coisas fora, ou você, lógico, levava o filme e papel. Então o museu... Mas o ato de fotografar mesmo, você iniciou onde? Você começou, você aprendeu, você fez curso? Como foi isso? Não. Você tem uma formação autodidata? Autodidata. A primeira referência que eu tenho com a fotografia foi através do meu pai. Meu pai não era fotógrafo, meu pai era um torneiro mecânico e ele gostava de tirar fotografia. Então, na época, ele comprou uma Agfa de Foley e eu tinha uns 10, 11 anos. Então, foi o meu primeiro contato com a fotografia. Não de uma forma consciente, né? Ver foto, férias, né? Sim. Aquelas viagens para Itanhaém. No comecinho dos anos 60, né?
Então, eventualmente, final de semana, ele fotografava. Então, via que ele tinha algumas anotações, né, de luz, de abertura, né? A máquina... Quer dizer, então o aprendizado vem de família, né? Essa coisa dele ter essas anotações. Isso, aquilo me chamou a atenção. Isso. Entendi. E depois foi um momento, né? Aí a fotografia, ela vem surgir a partir de uma viagem que eu fiz em 73, e pegando aí Bolívia, Peru, e em Cusco, eu não sei de onde veio esse interesse, né? Eu conheci algumas pessoas americanas e que tinha que lá me chamou a atenção, uma câmera, essa compacta, só que uma avançada, né? E ali eu fiz claro que era negativo, cor, né? E aquilo naquele momento ali em Cusco, eu não sei se o lugar, sei lá o que, né? Aí me veio o interesse para fotografar. Antes eu tinha tentado música, né? Mas eu não sei a diferença entre ré ou si até hoje, né? E tentei escola de música aqui em São Paulo, aí eu batia num sininho, isso é si, aqui. Bom, enfim, eu falei, não é minha. E aí um amigo, Ivo, lá na Vila Matilde, emprestou uma câmera, que você balançava, estava tudo solto dentro, né? Comprei um filme preto e branco e comecei, né? E muita observação, né? Cinema, principalmente cinema, televisão, eu vi algumas coisas, né? Mas quer dizer, no cinema, é um principalmente, aprendizado que se fazia... Observação. A base é uma coisa mais empírica mesmo. Você começa a observar um detalhe aqui, uma coisa ali, né? E começa a estudar. E você vê com a digitalização hoje isso está se perdendo, né? Porque tem uma série de câmeras hoje que te dá um potencial muito grande, então tem muita gente fotografando de uma forma totalmente sem nenhum compromisso. Isso faz com que as pessoas não se dediquem a estar se aproximando mais para aprender fotografia, aprender a fotografar, aprender história da fotografia, que é importantíssimo, né, para você poder fotografar bem. Então, esse início, quando o Luiz Paulo me levou para o Lazar Segal, para o museu, ali eles têm uma biblioteca fantástica sobre fotografia, principalmente, né? Então, eu comecei a ver, né? Comecei ali nos intervalos, né? O Cartier-Bresson, enfim, e outros fotógrafos, né? E então passei a observar. Eu lembro de foi até um sábado à tarde, o jornal um telejornal da Globo mostrou uma reportagem com Walter Firmo, né? Que é a minha primeira e grande referência da fotografia, porque tem algumas coisas, a minha vivência de subúrbio ali na Vila Matilde. É muito próximo, né? Ele também teve uma vivência. E o Firmo, né? Ele registrou isso, eu falei, putz, né? Tá até chegar a velha guarda. Né? Exatamente. E esta semana mesmo vi um documentário do Walter Firmo e ele falava exatamente isso, porque ele fez todo esse percurso nos subúrbios cariocas, né? Isso. É que ele fez muito isso, documentou muito isto, e depois, quando ele foi para os jornais, ele ficou até 7 anos nos jornais que ele trabalhou, ele ficou fotografando sempre em preto e branco, durante 7 anos. Depois disso, ele começou a fotografar, que ele começou a entender cor, que ele começou a vivenciar isso, e hoje é o mestre da cor, né? Tem um trabalho fantástico, é uma referência mundial, né? Sim, é o primeiro grande repórter fotográfico da imprensa brasileira, né? Que depois teve aí passa a ter uma organização, né? O fotógrafo dentro dos jornais era visto de uma outra forma a partir de um momento, né? A revista Realidade, né? Então a fotografia ela tomou um outro rumo, né? Passou a ter um outro conceito, né? E o Walter Firmo essa mudança, né? Esse novo caminho da fotografia entre o Walter Firmo como o primeiro grande. Ele é uma referência 100% em cima disso. Vamos fazer mais uma quebradinha e voltamos já já. Claro. Daqui um pouquinho a gente já está de volta. Né? Ótimo. Nesse papo aqui com café e fotografia. É isso. Sem adoçante, com açúcar. Ok, estamos de volta e continuamos esse papo aqui maravilhoso, né? Sobre fotografia. Estávamos falando, inclusive, da digitalização, né? Isso. Quer dizer, essa nova linguagem, vamos dizer assim, né?
É o avanço natural, né, da tecnologia, então o equipamento digital para fotografia ou Você para já está música. usando Eu estou fazendo digital? uma experiência agora lá em Bauru, que tem uma luz boa. Eu tenho uma câmera, uma digital, ela não é profissional, mas eu tenho retornado algumas É coisas aquilo que a gente interessantes. fala, né? Porque assim, uma câmera profissional, ela compõe, ela ajuda muito, mas necessariamente, se você tem uma câmera, você já fotografa bem, né? Já é aquele negócio, não é só a câmera que faz, né? Isso já é interessante. Precisa cuidado com essa preocupação excessiva, né, com o equipamento, né, de Exatamente, ponta. Né? Então é desenvolver o olhar, aprender a ver, né, fotograficamente, independente do equipamento, né, o digital avançado ou analógico, né, a questão do olhar, né. Eu quero até aproveitar para te perguntar sobre o livro, o Cortiço, aquele trabalho do Cortiço, como aconteceu aquela ideia, como foi aquele processo de criação desse trabalho? Eu fui convidado em 97, isso pelo José Flávio Martins e pelo José Joaquim de Carvalho, dois amigos assim da antiga, né, da época de escola. E nessa época o Zé Flávio, ele trabalhava aqui em São Paulo numa ONG que era ligada à questão da moradia. E o Zé vendo um dia o livro do Sebastião Salgado sobre terra, o livro Terra, aí ele teve a ideia de fazer um livro abordando a questão dos sem-tetos numa cidade, né, numa metrópole igual São Paulo. E aí ele já conheciam o meu trabalho, né? Preto e branco, então eles me convidaram para fazer, fotografar, né, os moradores de Cortiço. Foi um trabalho de um ano, né? Eu registrei uns um trabalho 8 muito cortiços. bonito, né? Diga-se de passagem, ficou um trabalho muito bonito, né? Muito interessante. É aquela história, né? É aquela história de você... É bonito de um lado, a realidade de outro. Sim, né? não, a realidade a velha guarda é o lado cultural, apesar que tem um esquecimento aí atrás também, né? Tem a maioria deles, eu senti assim uma certa tristeza, né, por um esquecimento. Por isso, quando eu cheguei, eu fui muitíssimo bem recebido por todos, né? E o Cortiços é outra realidade, a questão da moradia, né? O desinteresse dos órgãos públicos em questão que continua da moradia. até hoje, Continua até cada vez mais, né? Então esse trabalho, a questão das crianças, exatamente, né, das famílias que querem e queriam, principalmente, né, pagar o condomínio, o espaço, né, comprar, né, e não uma coisa dada. Queriam estar fazendo... Isso. Mas esse é um problema que continua. Então, o interessante dessa história toda, no geral, é que nós, fotógrafos, estamos sempre inseridos dentro desses contextos, né? Como documentarista, como testemunhas oculares dessa... Aí a cabeça do fotógrafo, né? Exatamente. Porque atrás da câmera tem um olhar, o pensamento do fotógrafo. Ou ele faz um trabalho alienado, né? Exatamente. Ou então ele faz um trabalho com compromisso, né? Não há necessidade de um discurso partidário, né? Cada um tem seu caminho, mas é a consciência do fotógrafo, da pessoa. Da formação enquanto profissional, né? Isso. O interessante da fotografia é isso, né? Você ter essa escolha, né? E ter essa possibilidade de poder e ser correto num trabalho, documentar da forma correta, né? Da forma que você possa levar essa imagem, que nem sempre é uma imagem agradável, mas é uma notícia, né? Que você não pode deixar de... o registro de um período, né, ou resgate histórico, né, a importância de estar, né, realmente registrando e deixar registrado, ou seja, a velha guarda, ou questão de moradia, como alguns fotógrafos trabalham com a questão do trabalhador, né, O livro Cortiço, no caso, ele foi distribuído, né? Ele foi distribuído. Ele foi vendido em parte pelas ONGs, né? Pela ONG que me convidou na época, que era Apoio, né? Na qual... Mas ele chegou a ser distribuído, por exemplo, para as escolas? Não, foi uma tiragem pequena. Foram 2.000 exemplares. E normalmente ficou quem tinha contato com... Na época, o movimento do Sem Teto estava se organizando em São Paulo. Então, o livro ele ficou para arrecadar fundos, né? E
ou por hora distribuído gratuitamente, né? Então, na realidade, ele acabou circulando mais as pessoas ligadas ao movimento do sem-teto. É preciso haver cada vez um envolvimento maior e interessante que agora está crescendo, né? Você tem mais oportunidade. A fotografia hoje, mesmo com o advento da internet, de certa forma, é um outro espaço para publicação, embora se publica-se muita coisa ruim hoje, né? Mas não deixa de ser também uma nova vitrine para você tem outras ferramentas. Seus trabalhos, né? Como eu falei da digitalização, né? Da criação gráfica. Então hoje você com o computador você faz um livro em casa. Lógico que você vai imprimir fora, mas você edita um livro em casa. Sim. Né? Uhum. Manda um arquivo fechado se quiser para uma gráfica, né? Lógico, aí tem impressão, né? Sem dúvida, uma série de coisas. Então, são ferramentas novas. Eu não sou contra a digitalização, né? Não, mas são ferramentas novas. Até agora, porque a digitalização chegou para ficar, né? E vai continuar. Sim, claro. Ok, vamos ali tomar um café então agora, vamos ali, né? Vamos até lá aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse seu trabalho é esse enquadramento que você dá a essa sua... tá aqui o nosso café maravilhoso, hein? Opa, obrigado. Que maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, é interessantíssimo esse enquadramento que você dá em cada uma dessas fotografias. Eu acho que como retratista é excelente, cara. Acho que... Na realidade, o formato dessas fotos, elas são retangulares. E até por também a liberdade, né, do trabalho, aí isso foi feito em 35mm? 35, isso. Então, na verdade, elas são fotos horizontais, mas aí o enquadramento me permitiu, por exemplo, essa do seu Paulo Portela, me permitiu aproveitar a sombra, ele não centralizado, naquela famosa regra do terço, né, dos 3, né? Então me permitiu cortar, mas na realidade tem mais foto aqui. Mesmo essa sombra, eu acho interessantíssimo o aproveitamento dessas sombras, né? A observação da luz, né? Aqui na tarde, umas 3 horas da tarde. Mas em todas elas tem isso em comum, na maioria delas, né? Isso é muito interessante, né? Até essa linha que dá. Maravilha. É isso então. Estamos aqui finalizando mais uma vez esse programa aqui com o meu amigo Wagner Seletino. E finalizamos com o nosso café maravilhoso. E voltaremos. Um grande abraço a todos. Obrigado. Eu agradeço, Roberto. Maravilha. Obrigado você, sua equipe. E foi um privilégio, um prazer estar conversando com vocês. Viva! Viva!